Mas agora a gente fala sobre o capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vou conversar agora com o nosso colunista, Aode Cunha, que vem conversar com a gente agora nessa segunda-feira. Tudo bem, Aode? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde, Muriel, para quem nos assiste. A gente não falou ainda, depois da última sexta-feira, quando veio a bomba, né? Donald Trump, não bomba literalmente, mas o anúncio de Donald Trump de que ele ia realmente taxar a China em 100%. Desde então, a gente viu um movimento de Pequim deixando bem claro que se Donald Trump taxasse, eles iriam retribuir, retaliar. E Donald Trump falando que não, a gente não quer prejudicar a China, a gente quer ajudar a China, a gente não quer que os nossos dois países entrem em depressão. Como é que você enxerga esse movimento de novo de Donald Trump? Lembrando que a gente está, pelo menos por enquanto, numa trégua comercial de 90 dias, aí menos de 90 dias agora, que já foi até prorrogada entre esses dois países. Muriel, são vários capítulos desde o início do ano, né, dessa disputa, guerra comercial, e acho que tem um capítulo maior nisso, mesmo antes de Trump, que é o fato, assim, a grande ascensão da China do ponto de vista de potência econômica, geopolítica, bélica, de influência também em várias regiões, já incomodava os Estados Unidos, e aí eu acho que não é, mesmo dentro do partido, não só o Partido Republicano, mas democrata, tem um tema em relação à China, uma disputa natural de uma potência ascendente, né, pondo assim à prova, por assim dizer, no cenário global, a potência hegemônica, que é os Estados Unidos. Então já tinha esse contexto antes. Claro que assumiu Trump, e o Trump ele é mais direto, enfático e vai para o tema da política comercial, vai para o tema da política tarifária, não só com a China, mas a China como principal alvo, no início, né, se sobe, mas não se sobe tanto, se recua um pouco, depois se faz, os dois sobem. China tem essa característica também, diferentemente de outros países como a Europa, Canadá, México, a China sempre ela retalhou muito rápido os Estados Unidos e com vigor. Então é uma disputa grande de dois players muito grandes mundialmente. Mas o que aconteceu sexta-feira, principalmente depois, né, tanto de aumento de tarifação para soja, né, que impacta muitos produtores nos Estados Unidos, e depois de uma limitação de exportação de terras raras, que é um material muito importante para uma série de indústrias nos Estados Unidos. Trump resolveu, de novo, escalar essa tensão, botar a tarifa de 100%. A China, antes mesmo da China ter uma resposta mais dura, o Trump, durante o fim de semana, já disse, não, nós vamos nos entender, eu vou me reunir com o primeiro-ministro chinês. Então, assim, vai e vem. Eu acho que nós não vamos ter um nível de tarifas como esse, 100%, que isso inviabiliza exportações dos dois países. Os dois países deixaram de exportar muito um para o outro depois desse aumento de tarifas, estão procurando outros mercados para compensar. Então, o mundo todo não ganha. Mas, mesmo com uma certa calma que venha nisso, eu acho que esse cenário de disputa econômica, que tem muito a ver com a disputa geopolítica, vai continuar, né? Porque são realmente as duas grandes potências econômicas e geopolíticas do mundo hoje. Quando fala em terras raras, né, que é algo que claramente Donald Trump tem muito interesse, China tem em abundância, e aí a gente sabe que Brasil também tem, apesar de Brasil não ter feito um movimento ainda grande voltado para esse movimento. A gente pode talvez ter alguma oportunidade aí, levando em consideração que dá a entender que essa briga entre os dois, essa guerra não vai acabar tão cedo, e aí talvez o Brasil consegue ganhar alguma coisa diante desse cenário, não só diplomaticamente, mas também economicamente, hoje? Muriel, terras raras, né, como eu mencionei, é uma matéria-prima muito relevante hoje para indústrias de tecnologia sofisticada, armamentos, aviões, enfim. E, evidentemente, Estados Unidos, como líder, né, de corporações líderes em tecnologia globalmente, demandam muito isso. E China tem um maior volume, né, identificado de reservas em terras raras. O Brasil é o segundo lugar, vem logo depois, menos que China, mas é muito relevante, ainda que não tão explorado. É um tema semelhante de terras raras, como de soja e como outros possíveis produtos que o Brasil, né, pode exportar para esses dois países. Acho que o Brasil vai ter que ter uma habilidade grande, né, porque não é tão trivial. A China briga com os Estados Unidos, o Brasil estabelece uma relação mais forte com a China, ele também fica, de certo sentido, à mercê de uma eventual retaliação americana. E dos dois lados, eu acho que, mais do que nunca,
a diplomacia brasileira, que sempre foi uma diplomacia tida como neutra, né, não bélica, neutra do ponto de vista desses conflitos globais, eu acho que ela vai ter que operar nesse sentido. E se ela operar nesse sentido, pode ter uma janela, né? O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada, comercializa pouco com o exterior, e ele, com essa posição talvez mais neutra, pode se beneficiar. Mas não é uma tarefa também muito fácil, porque envolve interesses em conflito entre China e Estados Unidos. Perfeito. E aí queria até entender um pouco sobre esse cenário, especificamente entre China e Estados Unidos. Como é que você enxerga essa questão das tarifas? Porque a gente está num acordo comercial nesse momento, uma trégua tarifária entre os dois países. Já é a segunda trégua tarifária que foi estendida por mais 90 dias, porque as tarifas, lembrando, né, chegaram em mais 150, porque eles foram escalando. O Trump anunciou que ia colocar a tarifa de 70 e poucos por cento e foi aumentando, chegou em 150. China foi também dobrando a aposta e a gente viu o que aconteceu até que foi necessário criar essa trégua tarifária. Quando ela passar, e se for possível que ela passe, enfim, a gente está diante de um cenário de que talvez as tarifas fiquem em torno aí dos 30%. Como é que você enxerga esse movimento? Porque, levando em consideração a quantidade de coisa que vem da China e que vem dos Estados Unidos também, falar em 30% de tarifas, ainda assim, é muita coisa. Portanto, como é que você enxerga isso e o impacto que isso pode ter para a China e também para os Estados Unidos, Aode? Muriel, eu vejo o mundo daqui para frente, e acho que infelizmente, menos aberto ao comércio mundial, né? O comércio mundial, que cresceu muito ao longo das últimas décadas, explica muito do crescimento econômico vigoroso que o mundo todo teve. Nas últimas 5 décadas, a média de crescimento é sempre acima de 3%, países emergentes crescendo 7%, 8%, China chegou a crescer 12%. E tudo isso foi possível por uma diretriz que foi a contrária que nós estamos dizendo agora. As tarifas foram reduzidas ao longo do mundo, grandes conglomerados de empresas americanas, europeias, foram para a Ásia, onde os custos eram mais baixos, a mão de obra, né, tinha um custo mais baixo, mais intensiva, puderam se focar mais no tema de tecnologia. Por outro lado, países como a China começaram a crescer muito, começaram a se desenvolver também, investir também em tecnologia, ganhar eficiência em produtos mais sofisticados, e a China passou a exportar muito para vários países do mundo. E os Estados Unidos chegou a acumular um déficit de quase 300 bilhões de dólares por ano com a China. E aí, claro, começa a ter também uma resistência, e aí vem Covid, vem uma interrupção momentânea de suprimentos dessas cadeias globais, mas que tinham muito das matérias-primas, de mão de obra baseada na Ásia, e uma rediscussão que já vinha acontecendo há muito tempo de que talvez alguns desses países e os governos eleitos gostariam de ter essas cadeias voltando, parte delas. Né? O tema de chips, por exemplo, né? De semicondutores, que envolve Taiwan no meio de China e Rússia. Então, eu acho que nós não vamos ter tarifas num nível que inviabilizam o comércio mundial, como 100%, 90%, 80%, mas mesmo que nós vamos para alguma coisa próxima de 30% ou 20%, é bem maior do que foi a média dessas tarifas ao longo das últimas décadas. Isso tem diversas implicações. O comércio mundial, na minha opinião, tende a diminuir um pouco. Isso deve esfriar um pouco esse ritmo de crescimento global. Por outro lado, em países como os Estados Unidos, que tinham tarifas médias muito baixas, o aumento da tarifa deve gerar aumento de preços, de custos para a produção, de inflação. Isso tem repercussão na própria capacidade do Banco Central reduzir mais rápido a taxa de juros. Então, há uma série de consequências nessa nova geopolítica, principalmente através de um aumento generalizado de tarifas no mundo todo. Perfeito. Portanto, as regras de comércio internacional, elas meio que mudaram, né? E a tendência é que elas continuem se adaptando, ainda mais diante desse cenário mais protecionista. Aliás, você acredita que a gente vai ter um movimento realmente mais protecionista? A gente sabe, naturalmente, que alguns países da Europa são mais protecionistas, França, naturalmente, também, ainda mais quando se fala de carne brasileira, por exemplo, do Mercosul. E agora a gente tem visto esse movimento dos Estados Unidos muito com Donald Trump. Você acredita que esse movimento tende a se fortalecer com o passar do tempo entre os países? Eu acho que, de um lado, sim, por outro lado, tem algumas janelas de oportunidade que eu acho que envolvem, por exemplo, o Brasil. Né? Porque esse mundo que nós estávamos falando, que era um mundo de tarifas baixas, principalmente em países como Estados Unidos e a Ásia como um todo,
Na Europa já não, a Europa já tinha alíquotas um pouco mais protecionistas, mas o Brasil sempre foi muito mais protecionista na média, tinha alíquotas mais altas do que essas outras regiões. Então o Brasil é um país que ainda relativamente exporta e importa pouco. E ele tem, na minha opinião, e eu acho que boa parte dos analistas, de economistas, quem trabalha com o mercado, acha que o Brasil tem muito potencial se abrir mais a sua economia. Abrir mais significa importar mais também e absorver mais rapidamente tecnologia, benefícios do progresso tecnológico de outros países, incorporar na sua própria indústria, se tornar mais eficiente e também exportar mais. Então, eu acho assim, o mundo como um todo deve, durante algum tempo, pelo menos, né, pelo menos o mandato de Trump, deve ter tarifas mais altas por conta desse movimento dos Estados Unidos. Né? Isso vai continuar durante alguns anos. Eu acho que é um mundo relativamente menos aberto ao comércio mundial. Mas o Brasil, dentro desse contexto, tem muito espaço, eu diria ainda, não só para reduzir suas tarifas, como para negociar acordos que, durante muito tempo, neste mundo que era aberto, o Brasil não quis. Né? Ele ficou muito amarrado na própria negociação no âmbito do Mercosul, né? Não conseguiu avançar muito com a Europa, e esse próprio movimento do Trump talvez tenha provocado, por exemplo, uma probabilidade maior, uma possibilidade maior do Brasil fechar um acordo junto com o Mercosul, com a comunidade europeia, né? Com a zona do euro, com os países, e isso seria benéfico para o Brasil. Então, eu acho que, assim, do modo geral no mundo, um mundo mais protecionista, mais fechado, mas dadas o fato que o Brasil já era mais fechado antes, talvez ele tenha algumas janelas de negociação para melhorar o seu comércio global. Muito bem, a Ode Cunha, nosso colunista aqui do CNN Money. Obrigada pela conversa, pelo papo. Nos vemos quarta-feira, hein? Combinado. Obrigado, Muriel. Uma boa tarde para todos. Obrigada. Boa tarde e boa semana também. Obrigada.